Oi, eu sou o Gabriel Bandeira, redator do Poder 360. Estou aqui com a professora Eneade Stutz de Almeida, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos. Boa tarde, professora. Boa tarde, Gabriel. Sempre um prazer falar contigo. Prazer, professora. Para a gente começar a nossa conversa, a primeira pergunta que eu tenho para você é qual é a diferença que a gente tem entre as datas do aniversário do golpe militar, essa diferença que a gente tem do dia 31 de março, 1º de abril, 2 de abril. Você pode explicar isso para a gente? Claro. Essa é uma situação peculiar do Brasil. Diferente dos outros países, por exemplo, aqui do Cone Sul, que tem as suas datas registradas e há consenso sobre isso. Por exemplo, ano passado, todo mundo se lembrou no 11 de setembro dos 50 anos do golpe no Chile. Foi a data em que teve bombardeio, o presidente Salvador Allende foi morto, né? Então, data 11 de setembro de 73, ano passado completou 50 anos do golpe militar no Chile. No caso do Brasil, como a gente nunca, nesses 60 anos, nunca teve coragem de, como sociedade e como Estado brasileiro, de enfrentar esse legado de autoritarismo e o próprio golpe de Estado, sempre abriu margem para um certo negacionismo. E aí também sempre abriu margem para uma certa confusão de datas. Então, existem argumentos fáticos que fundamentam você dizer que o golpe aconteceu em 31 de março. Normalmente, quem diz que foi em 31 de março não fala que foi um golpe, fala que foi ou um movimento ou uma revolução democrática. Normalmente também outros grupos no Brasil falam que foi 1º de abril e só não há uma concordância da data, porque seria uma espécie de piada pronta, né? 1º de abril, dia da mentira, mas que o golpe de Estado aconteceu no dia 1º de abril. E há argumentos fáticos que também fundamentam essa data de 1º de abril. Eu, particularmente, gosto de pensar que o golpe aconteceu no dia 2 de abril. Por quê? De 64. Por quê? Porque, como eu sou da área do direito, essa foi a data, na madrugada de 2 de abril, que o Congresso Nacional decretou a vacância da presidência da República. Então, formalmente, quando que o presidente democraticamente eleito, João Goulart, foi deposto, com a declaração de vacância que aconteceu no dia 2 de abril. Então, tanto você pode dizer que foi 31 de março, quanto você pode dizer que foi 1º de abril, quanto você pode dizer que foi 2 de abril. Ou seja, nem sobre a data a gente tem consenso e conversa sobre isso no Brasil, há 60 anos. Certo. E qual é, então, a importância da gente relembrar essa data para que a gente não tenha a permanência da impunidade daqueles que estavam envolvidos nesse golpe militar? Pois é, eu te agradeço muito por essa pergunta, porque há também uma razoável confusão e equívocos, muitos equívocos no Brasil, inclusive de pessoas da área do direito, de movimentos de familiares que lutaram e até de desaparecidos, de assassinados no período da ditadura brasileira, com relação a essa possível impunidade, né? Eu tenho dito nos últimos dias, nas últimas semanas, que há algum tempo a sociedade brasileira já chegou a um amadurecimento, a um nível de amadurecimento, a um consenso que não quer mais impunidade. Então, nós não queremos impunidade, como sociedade brasileira, nós não queremos impunidade com relação aos crimes cometidos, por exemplo, durante o período da pandemia, nós não queremos impunidade com relação a eventuais crimes cometidos no último período, no período final do ano de 2022 e no 8 de janeiro de 23, e nós não queremos impunidade em relação a nada no Brasil. E isso inclui 60 anos atrás, porque se a gente for examinar, o que aconteceu 60 anos atrás? Um golpe de Estado, que fez uma ruptura institucional, essa é a conceituação de golpe de Estado, né? Houve uma ruptura institucional com a nossa ordem jurídica, com a nossa ordem democrática. E a esse golpe de Estado se seguiu uma ditadura muito violenta, que assassinou milhares de pessoas, porque se você for considerar só indígenas, tem mais de 8.000 assassinatos de indígenas durante o período da ditadura.
mas os não indígenas, né, que também foram assassinados, muitos mortos e muitos desaparecidos até o dia de hoje. Pode haver uma espécie de borracha sobre esses episódios, sobre esses fatos? Então, várias pessoas vão dizer no Brasil que sim. Por quê? Porque houve uma lei de anistia lá atrás, em 79. Acontece que as leis de anistia política, elas podem ser de dois tipos. Ou elas são leis de autoanistia, que é a mesma coisa que leis de esquecimento, que é a mesma coisa que impunidade, ou elas podem ser leis de memória. No caso da América Latina, existe uma tradição de fazer leis de anistia, que são leis de autoanistia. Portanto, é passar uma borracha, portanto, é leis de esquecimento. Mas, no caso do Brasil, a lei de 79 é uma lei de memória. Por quê? Porque ela não passou borracha. Então, ela é o oposto da impunidade. Então, a gente pode apurar crimes que aconteceram 60 anos atrás, ou menos, né, durante o período da ditadura, pode e deve. E se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de repetir esses erros. E aí, a prova disso é que a gente ficou por um triz de ter outro golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, portanto, pouco mais de um ano atrás, e a gente corre o risco de permanecer nesse modo negacionista. Ah, teve golpe ou não teve golpe? Não, não teve golpe nenhum. Não, vamos passar uma borracha. Não, a sociedade brasileira não admite passar borracha em crimes contra a humanidade e em crimes cometidos pelo Estado. Então, nada de impunidade e todos esses crimes têm que ser apurados. E não há obstáculo jurídico nenhum para impedir que sejam responsabilizadas as pessoas que, eventualmente, houver provas contra elas. Certo. E diante disso que você falou para a gente agora, professor, qual o impacto que a fala do presidente Lula sobre parar de remoer o passado com relação ao golpe militar, parar de falar desse assunto, traz para essa discussão? Olha, me causou assim um espanto muito grande. Confesso que fiquei meio chocada, até porque me pareceu assim um pouco incoerente. Porque alguns dias antes, algumas semanas antes, a propósito de outro contexto, de outra circunstância, mas ele acabou levantando uma polêmica enorme porque ele mencionou o Holocausto, né? E aí eu fiquei me perguntando, o Holocausto tem 80 anos que aconteceu. Então, ele percebe a importância de falar sobre o Holocausto e a gente lembrar, e é isso mesmo, ele está corretíssimo. A gente não pode, tem que lembrar que aconteceu o Holocausto. Eu não sou alemã, eu não sou judia, ninguém da minha família, dos meus antepassados, não teve nada de campos de concentração, não teve nada disso. Qual é a relevância de eu, em pleno 2024, passados mais de 80 anos, ficar falando de Holocausto? Eu tenho que falar porque eu sou humana, eu sou ser humano. E os crimes cometidos no Holocausto foram crimes contra a humanidade. Assim como foram crimes cometidos contra a humanidade os crimes cometidos no período da ditadura no Brasil, 60 anos atrás. Assim como a gente tem que lembrar uma coisa que aconteceu 80 anos atrás, e daqui a 100, 200, 300 anos tem que continuar lembrando para que não se repita, eu também tenho que falar de coisas que aconteceram no Brasil 60 anos atrás. Então, o presidente percebe a importância de falar sobre o Holocausto, que aconteceu há 80 anos, como ele não percebe a importância de falar sobre coisas que aconteceram 60 anos atrás, que aconteceram no Brasil e também foram crimes contra a humanidade. Então, não é remoer o passado falar sobre o Holocausto, assim como não é remoer o passado falar sobre o golpe de 64 e, principalmente, a ditadura que seguiu esse golpe, que durou mais de 20 anos e promoveu genocídios, promoveu sequestros, promoveu muitos e bárbaros crimes contra a humanidade. Por serem crimes contra a humanidade, são imprescritíveis. Então, eles podem e devem ser investigados e, se for o caso, as responsabilidades têm que ser atribuídas e punições têm que ser atribuídas do mesmo jeito que se hoje, 2024, eu encontro alguém
que foi eventualmente um carcereiro de um campo de concentração, eu levo às barras do tribunal e reúno as provas com todo o devido processo legal, ampla defesa contraditória, claro, né, respeitada a ordem jurídica. Mas se eu percebo como absolutamente correto investigar algum crime que tenha sido cometido durante a Segunda Guerra, nessa verdadeira barbárie que foram os crimes contra a humanidade perpetrados pelo Estado nazista, é o mesmo raciocínio, é a mesma lógica em relação a menos tempo, ou seja, 60 anos, né, o golpe de Estado que aconteceu no Brasil em 1964. Então, a barbárie é a mesma e se a gente não enfrenta esse legado autoritário, se a gente não enfrenta esse passado, se a gente não fala sobre isso, a gente permanece não só com o risco de que aconteça novamente, como corremos esse risco de maneira muito, muito, muito forte em 8 de janeiro de 2023 e semanas que antecederam com outros eventos, né, outros atentados golpistas contra a democracia no Brasil, como também a gente não consegue atingir a pacificação nacional. Porque é impossível a gente atingir uma relação de confiança na sociedade brasileira e da sociedade para com o Estado se o próprio Estado não admite que errou. E a primeira coisa que tem que acontecer é o Estado admitir que errou. Então, por intermédio das suas comissões de Estado, a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, a Comissão de Anistia e a Comissão Nacional da Verdade, são várias atitudes estatais, institucionais, que admitem que houve um golpe de Estado, que houve consequências e a gente tem que lidar com essas consequências. Agora, isso vai para além. Então, toda a sociedade brasileira e o governo também, evidentemente, tem que reconhecer que houve esse golpe de Estado e tem que tomar providências. A primeira providência é a memória e a verdade, né? Inclusive viabilizando e reconhecendo a reparação, que é o que a Comissão de Anistia faz. Ela promove o Programa Constitucional de Reparação. É possível fazer reparação, inclusive econômica? Exatamente porque houve um golpe, exatamente porque o Estado brasileiro cometeu crimes contra a humanidade. Então, as vítimas merecem, e isso está na nossa legislação, merecem a reparação, inclusive econômica. Então, me parece um equívoco fazer essa distinção. Holocausto, tudo bem, isso a gente precisa lembrar. Golpe de 64, não, isso é remover o passado. Não, nos dois casos não pode passar borracha. Nos dois casos não pode haver impunidade. Nos dois casos a gente precisa lembrar para que nunca mais aconteça. Inscreveu-se no canal do Poder 360? Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.